Código de Processo Civil. 1. Qual é o valor da multa por ato atentatório à dignidade da justiça? Será de até 20% do valor da causa. Para fixar o percentual, será analisada a gravidade da conduta. Quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo, artigo 77, segundo, do CPC. 2. Qual o valor da multa por litigância de má-fé? O valor deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo, artigo 81, do CPC. 3. Os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de 10% e no máximo 20% no CPC. Na CLT é diferente, o percentual será de no mínimo 5% e no máximo 15%. 4. No que diz respeito à fixação de honorários, quando for parte a Fazenda Pública, temos que observar a regra do artigo 85, terceiro, do CPC. 10% a 20% se o proveito econômico obtido for de até 200 salários mínimos. 8% a 10% se o proveito econômico obtido for de 200 até 2.000 salários mínimos. 5% a 8% se o proveito econômico obtido for de 2.000 até 20.000 salários mínimos. 3% a 5% se o proveito econômico obtido for de 20.000 até 100.000 salários mínimos. 1% a 3% se o proveito econômico obtido for acima de 100.000 salários mínimos. 5. Na ação de indenização por ato ilícito contra a pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 prestações vincendas, artigo 85, nono, do CPC. 6. Vencido o beneficiário da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, artigo 98, terceiro, do CPC. 7. Deferido o pedido do autor na ação, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso, artigo 100 do CPC. 8. Revogado o benefício da gratuidade, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública Estadual ou Federal e poderá ser inscrita em dívida ativa, artigo 100, parágrafo único, do CPC. 9. Confirmada a decisão que denega ou a revoga a gratuidade da justiça, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, artigo 101, segundo, do CPC. 10. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. Mas existem exceções. Se for para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, pode o advogado postular sem procuração. Nesses casos, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz, artigo 104, primeiro, do CPC. 11. O advogado tem direito a requerer, como procurador, vista dos autos de qualquer processo, pelo prazo de 5 dias, artigo 107, inc. segunda, do CPC. 12. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie outro advogado sucessor. Durante os 10 dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo, artigo 112, primeiro, do CPC. 13. No que se refere à assistência, não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar, artigo 120.
14. No que se refere ao chamamento ao processo, a citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. Artigo 131. 15. Instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Artigo 135. 16. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 dias de sua intimação. Artigo 138. 17. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal. Caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição, e, no prazo de 15 dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Artigo 146. 18. O conciliador e o mediador ficam impedidos, pelo prazo de 1 ano, contado do término da última audiência em que atuaram, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. Artigo 172. 19. O juiz do processo ou o juiz coordenador do Centro de Conciliação e Mediação, se houver, verificando a atuação inadequada do mediador ou conciliador, poderá afastá-lo de suas atividades por até 180 dias, por decisão fundamentada, informando o fato imediatamente ao tribunal para instauração do respectivo processo administrativo. Artigo 173. Segundo. 20. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal, e nos processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz e litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Artigo 178. 21. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Artigo 212. 22. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário, até às 24 horas do último dia do prazo. Artigo 213. 23. Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 horas. Artigo 218. 2. 24. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Artigo 218. 3º. 25. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Artigo 220. 26. Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. Artigo 222. 27. O juiz proferirá os despachos no prazo de 5 dias. Artigo 226, inc. 1. 28. O juiz proferirá as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias. Artigo 226, inc. 2ª. 29. O juiz proferirá as sentenças no prazo de 30 dias. Artigo 226, inc. 3. 30. Os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. Se intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. Artigo 234, 2º. 31. Incumbe ao autor adotar,
no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar a interrupção da prescrição, artigo 240, segundo. 32. Não se fará citação, salvo para evitar o perecimento do direito de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes, artigo 244, em que segunda. 33. Não se fará citação, salvo para evitar o perecimento do direito de noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento, artigo 244, em que terceira. 34. Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. Para examinar o citando, o juiz nomeará médico, que apresentará laudo no prazo de 5 dias, artigo 245, segundo. 35. Quando, por 2 vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. Isso é denominado citação por hora certa. Artigo 252. 36. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência, artigo 254. 37. A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 vezes o salário mínimo, artigo 258. 38. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias, artigo 290. 39. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor, artigo 292, inc. 3. 40. O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 ano, e se por tempo inferior, será igual à soma das prestações, artigo 292, segundo. 41. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias, artigo 302, inc. segunda. 42. Concedida a tutela antecipada em caráter antecedente, o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar, artigo 303, inc. 1. 43. Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito, artigo 303, sexto. 44. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada extingue-se após 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, artigo 304, quinto. 45. No procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, o réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 dias, artigo 306, artigo 307. 46. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais, artigo 308. 47. Cessa a eficácia da tutela cautelar concedida em caráter antecedente, se não for efetivada dentro de 30 dias, artigo 309, inc. 2. 48.
Não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: se falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 e no máximo 6 meses. Artigo 313, 2, inc. 1. 49. No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário, no prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste. Artigo 313, terceiro. 50. O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 ano quando a sentença de mérito, a depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, b, tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo. Artigo 313, quarto. 51. O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 6 meses pela convenção das partes. Artigo 313, quarto. 52. Na hipótese do parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa, o período de suspensão será de 30 dias. Artigo 313, sexto. 53. Quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai, o período de suspensão será de 8 dias. Artigo 313, 7. 54. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo, até que se pronuncie a justiça criminal. Nesse caso, se a ação penal não for proposta no prazo de 3 meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a questão prévia. Por outro lado, proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do primeiro, artigo 315. 55. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Artigo 321. 56. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se. Artigo 331. 57. No caso de improcedência liminar do pedido, não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias. Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. Artigo 333, parágrafos 3º e 4º. 58. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais, e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Artigo 334. 59. O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 dias de antecedência, contados da data da audiência. Artigo 334, 5. 60. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Artigo 334, 8. 61. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 dias. Artigo 335. 62. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.
Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa. Artigo 338. 63. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu. No prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu. Artigo 339. 64. Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Artigo 343-1. 65. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Artigo 350. 66. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Artigo 351. 67. As hipóteses do artigo 337 do CPC são: inexistência ou nulidade da citação, incompetência absoluta e relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou de interesse processual, falta de caução, ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. 68. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Artigo 352. 69. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Artigo 357-1. 70. No saneamento do processo, caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem rol de testemunhas. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3, no máximo, para a prova de cada fato. Artigo 357, 4º e 6º. 71. A audiência de instrução e julgamento poderá ser adiada por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Artigo 362, inc. 3. Atenção! Na CLT, o atraso do juiz será de apenas 15 minutos. Artigo 815. 72. Fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10 minutos, a critério do juiz. Artigo 364. Atenção! Na Justiça do Trabalho, as razões finais orais, após a instrução, será de apenas 10 minutos. Na Justiça do Trabalho, caso o advogado não tenha apresentado a defesa, ele poderá fazer de forma oral, mas apenas em 20 minutos. Se ligue nessas diferenças. 73. Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 dias, assegurada a vista dos autos. Artigo 364, 2. 74. Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. Artigo 366. 75. Sobre a exibição de documento ou coisa, o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. O requerido dará sua resposta nos 5 dias subsequentes à sua intimação. Artigo 398. 76. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará sua citação para responder no prazo de 15 dias.
Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz vai ordenar que ele proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado, no prazo de 5 dias, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver. Artigo 401. Artigo 403. 77. A arguição de falsidade de prova documental deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Artigo 430. 78. A parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que funda a sua pretensão, e os meios com que provará o alegado. Depois de ouvida a outra parte no prazo de 15 dias, será realizado o exame pericial. Artigo 431. Artigo 432. 79. Sobre a prova testemunhal, existem algumas autoridades que são inquiridas em sua residência ou onde exercem sua função. Artigo 454, CPC. Nesse caso, o juiz solicitará à autoridade que indique dia, hora e local a fim de ser inquirida, remetendo-lhe cópia da petição inicial ou da defesa oferecida pela parte que a arrolou como testemunha. Passado um mês sem manifestação da autoridade, o juiz designará dia, hora e local para o depoimento, preferencialmente na sede do juízo. Artigo 454, parágrafos 1º e 2º. 80. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. Artigo 455, 1. 81. É lícito a parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas, até 3, apresentadas no ato e inquiridas em separado. Artigo 457, 1. 82. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia, e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Artigo 465, 1. 83. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias, proposta de honorários, currículo, com comprovação de especialização e contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Artigo 465, 2. 84. As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 dias, após o que o juiz arbitrará o valor. Artigo 465, 3. 85. O juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Artigo 465, 4. 86. O perito pode ser substituído quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico ou sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. O perito substituído restituirá, no prazo de 15 dias, os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 anos. Artigo 468, 2. 87. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. Artigo 477. 88. O juiz não resolverá o mérito quando o processo ficar parado durante mais de 1 ano por negligência das partes. Também não será resolvido o mérito por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Nessas 2 hipóteses, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. Artigo 485, em que 2 e 3. Artigo 485, 1.